Amigos, nós vamos ficar aqui 3 dias juntos, e nesses 3 dias eu quero falar para vocês a respeito da visão que Paulo recebeu de Deus da obra do Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz em nós? Então, em primeiro lugar, hoje, nós vamos tratar de Romanos capítulo número 8, tá? Se você tiver com sua Bíblia aí perto, busque então sua Bíblia, e nós vamos trabalhar como foi dito, em 3 temas. O primeiro vai ser o Espírito Santo em nós. O que ele faz em nós? O que ele produz em nós? O que o Espírito Santo realiza em nós? Em primeiro lugar, isso é hoje. Amanhã, na quinta-feira, nós vamos trabalhar como o Espírito Santo age em nossa vida, em nossos relacionamentos, como marido, como esposa, como filho, como líder, como servo, em nosso trabalho, enfim. O que o Espírito faz em nossas relações? E na sexta-feira, nós vamos trabalhar o que o Espírito faz em nós para cumprir a missão. Então, primeiro em nós, de acordo com Paulo, depois, através de nós, em nossos relacionamentos, e depois no cumprimento da missão. Então, nós vamos começar agora falando de Romanos capítulo número 8. E, claro, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia primeiro em Romanos capítulo número 7, para a gente entender a dinâmica do que vai acontecer em Romanos 8. Paulo, alguns teólogos imaginam que era extremamente difícil entender que Paulo tenha escrito isso aqui. E alguns disseram, não, Paulo está contando uma experiência de outra pessoa, não pode ser a experiência dele. Ou se Paulo estiver falando dele, naquilo que ele escreve no capítulo 7, a partir do verso 14, isso aconteceu antes dele ser um cristão. Inclusive, a gente vai encontrar alguns teólogos muito convictos a respeito disso, extremamente convictos. Mas quem está falando aqui é o mesmo e velho Paulo, depois da sua conversão, depois que ele aceitou a Cristo. E o que ele escreve aqui parece ser escandaloso, porque ele apresenta aquilo que está dentro da alma, do coração, da vida, daquela realidade nua e crua que existe na alma, no coração de cada um de nós. Aí você diz, o que, pastor? Paulo aqui, ele descreve a nossa condição mesmo caminhando com Cristo, mesmo depois de sendo batizado, mesmo depois de ter nascido da água e do Espírito. Escuta uma coisa, os conflitos em nossa vida não acabaram. A gente não ouviu ainda aquela frase do grande conflito que diz pecados e pecadores não existem mais. Nós estamos ainda numa situação, em uma condição ainda de lutas. E Paulo deixa isso muito claro, mesmo para aqueles que já são convertidos. Ele diz assim, capítulo 7, versículo 14. Porque bem sabemos que a lei espiritual, eu, Paulo, todavia eu sou carnal. No versículo número 16, ora, se faço o que não quero, consinto a lei, que a lei é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu. E olha o que Paulo diz, mas o pecado que habita em mim. Aqui nós vamos ter a segunda referência. A primeira, ele diz, eu sou carnal. Depois agora ele diz, o pecado que habita em mim. Versículo 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. É a terceira vez que Paulo está falando que alguma coisa aqui dentro dele está errada. Depois ele fala no versículo 20, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Que angústia era essa de Paulo? Ele diz, alguma coisa está acontecendo em mim. Eu sou um crente, eu sou uma pessoa que se entregou a Deus, eu verdadeiramente tive um encontro com Deus em Damasco, eu recebi a visita de Ananias, as escamas caíram dos meus olhos,
Minha vida se encheu de sentido. Eu não tive nada na vida a não ser um desejo sincero e genuíno de falar de Cristo, de viver para Cristo, de morrer por Cristo e entregar os meus melhores anos da minha vida a Ele. Mas mesmo assim, Paulo, o pregador, o evangelista, o teólogo, o escritor, está dizendo que as coisas dentro dele ainda não estão terminadas. E ele diz então, mas eu vejo nos meus membros outra lei que guerreia contra a lei da minha carne, me faz prisioneiro da lei do pecado que está em meus membros. Olha o que Paulo está afirmando. Eu sou carnal, o pecado que habita em mim, não habita em mim bem nenhum. O pecado que habita em mim, verso 20, o mal que reside em mim e o pecado que está nos meus membros. Escuta uma coisa. Todos nós temos nossas lutas. Eu não sei quantas vezes você já falou assim com Deus, Deus, eu não vou fazer mais isso. E fez. Eu não sei quantas vezes você prometeu a Deus, Deus, a partir de hoje eu vou ter uma vida diferente. E às vezes não tem. E a gente às vezes se sente para baixo, acabado, arrasado, destroçado. E a gente começa a se perguntar, aonde é que está o poder? Porque eu queria tanto crescer. Eu queria tanto ser puro. Eu queria ser puro, mas eu não consigo. Eu queria tanto ter um equilíbrio, um domínio próprio, mas eu não consigo às vezes. Eu tenho muitas dificuldades. Eu queria tanto controlar a minha mente, mas às vezes eu não consigo. Eu queria controlar os meus lábios, eu não consigo. Eu queria controlar meus impulsos, mas às vezes eu não consigo. Parece que a realidade da vida cristã está aqui, de pureza, justiça, equilíbrio, obediência, fé, segurança, justiça, mas dentro de mim, muitas vezes, parece ser incompatível, parece que dentro de mim, escuta isso, existe uma guerra civil. Uma guerra civil. 2 homens dentro de mim, 2 mulheres dentro de mim, porque eu não consigo muitas vezes. E nós ficamos desesperados, né? Até parece que nós não somos sinceros, parece que nós não somos verdadeiros. Parece que a vida é incompatível com aquilo que a gente fala nas nossas orações. E a gente se desespera. Eu não sei quantas vezes você, como cristão, já se desesperou por causa dessa condição. Já ficou angustiado, dizendo, meu Deus, me ajuda para que eu seja aquilo que as pessoas pensam que eu sou. Não é porque eu seja um hipócrita, não é isso. É porque, às vezes, eu não consigo viver isso. Eu não sei quantos de vocês estão vivendo essa luta de Paulo. Eu não sei quantos de vocês poderiam se enquadrar aqui nessa realidade de Romanos, capítulo número 7, que fala de angústia, de um homem sincero, de um homem cristão, de um homem que está sofrendo, de um homem que está lutando, de um homem que está tentando encontrar saída para viver esta vida do grande conflito que não é no cosmos apenas, mas é dentro dele. A pergunta é como a gente resolve isso. Aí você vai para Romanos 7, Paulo dá um grito de um coração sincero, mas de uma natureza caída. Ele diz assim, desventurado homem que sou. Eu sou assim. Eu estou perdido. Eu sou um fracasso. Eu estou derrotado. Eu não tenho saída. As portas estão fechadas. Não existe nenhuma possibilidade humana, horizontal, de apoio, de solução para mim. Eu sou um desventurado. É assim que ele quase conclui o capítulo 7. Quase conclui. E ele ainda faz uma pergunta. E olha o que ele diz. As perguntas que Paulo faz, a gente precisa entender como ele usa as palavras. Ele diz assim, quem? Ele não está dizendo o quê. Ele está dizendo quem. Quem é uma pessoa. Quem me livrará do corpo desta morte? Quem? Essa é a minha condição. Quem vai me livrar? E aí ele diz no verso 25,
Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Escuta uma coisa, Jesus é a resposta às lutas que você tem e não consegue vencer. Jesus é a resposta aos nossos fracassos espirituais, quando nós patinamos muitas vezes. Jesus é a resposta para os caídos. Jesus é a resposta para os perdidos. Jesus é a resposta para aqueles que não têm força dentro de si mesmo. Jesus é a resposta para aqueles que reconhecem suas próprias fraquezas. Jesus é a resposta para aquele que busca vitória. E a vitória não é uma ilusão. Em Cristo Jesus é uma realidade. Você crê nisso? Você crê nisso? Então não desista da vida cristã. Não por causa dos seus fracassos, mas não desista da vida cristã por causa das vitórias de Jesus Cristo. E Ele é real, Ele te conhece, Ele está perto de você. Ninguém precisa dizer para Deus quem você é. Ele sabe quem você é e Ele não te abandonou. Então, por favor, não se desespere. Não jogue a toalha. Não fuja. Não fique dizendo, eu nunca serei um verdadeiro cristão. Não. Você sabe por quê? Porque é Cristo que luta por você. E Ele está olhando suas lutas hoje. Agora, olha o que Paulo diz. Essa é a condição para a gente entrar em Romanos, capítulo número 8. Então, quando a gente entende isso, veja o que Paulo diz em Romanos 8. Agora, hoje, dia 6 de outubro, hoje, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Eu não sei se você se preocupa muito com o seu passado. Não sei se você se preocupa muito com o que aconteceu ontem à noite. Ou no início dessa semana. Ou semana passada. Ou mês passado. E você fica se martelando, se culpando o tempo todo. Tem pessoas que estão preocupadas com o futuro, vivem pouco o presente e às vezes carregam o passado nos seus ombros, aquele passado pesado. Se preocupa com o futuro. O que vai ser da minha vida? Quando Cristo vai voltar? Vive às vezes uma espécie de tensão e não de esperança. E outras pessoas vivem com uma carga pesada. Eu estive recentemente conversando com uma pessoa, pastor, mas o meu erro que cometi há 20 anos atrás, eu disse, o que isso tem a ver? O erro que você cometeu, você foi a Cristo, você resolveu? Sim, mas a coisa fica martelando. O que tem que martelar em seu coração, e é isso que a gente deve buscar, pedir e permitir, é que as promessas de Deus falem mais alto do que os erros do nosso passado. E Paulo aqui está dizendo, agora, hoje, neste momento, nem o diabo, nem a nossa consciência, nem amigos ou aqueles que diziam que eram nossos amigos, nada nem ninguém tem poder, tem capacidade, tem direito de levantar o dedo contra nós, dizendo que nós erramos, que nós somos falhos. Você sabe por quê? Porque quem está em Cristo foi escudado por Cristo, foi sustentado por Cristo, foi amparado por Cristo. E nada nem ninguém neste mundo tem o direito de nos condenar por causa de Cristo. Ele é a rocha da nossa salvação, o advogado de infalíveis causas e aquele que está hoje segurando a sua mão e dizendo, não tenha medo de nada, só esteja em mim. Só esteja aqui comigo. Nenhuma condenação há, por favor. Não viva de uma condenação quando Cristo já te libertou. Não viva de um passado que Cristo já apagou. Não viva de uma tensão, de uma carga que Cristo já tomou em suas mãos. Hoje é um dia de você começar o dia olhando para cima e para frente, com o coração descansado em Cristo Jesus. Porque um coração que está em Cristo não vive condenado, mas vive em libertação. Aí agora a pergunta é, tudo bem, pastor, aqui eu entendi.
Mas como é que eu posso experimentar isso no meu dia a dia? Como eu posso ver isso no meu dia a dia? Aí aqui vem o capítulo número 8. No capítulo número 8 de Romanos, você vai encontrar pelo menos em torno de 20 referências ao Espírito Santo. Talvez em nenhum outro capítulo da Bíblia você encontre tantas referências ao Espírito Santo como em Romanos capítulo número 8. Talvez você encontre também em 1 Coríntios 12. Mas aqui, Paulo não vai estar falando sobre quem é o Espírito Santo, a personalidade do Espírito Santo. Isso ele vai falar em outros lugares. Aqui ele vai falar a obra do Espírito Santo. Como é que em mim eu tenho certeza que eu não tenho mais essa condenação? É quando o Espírito Santo ele habita em mim. E quando o Espírito Santo habita em mim, ele faz então uma obra. Eu quero aqui compartilhar a tela com vocês para ficar um pouco mais didático. E vou explicando. Olha só. A nova vida em Romanos 8. Que é essa vida do crescimento. A nova vida em Romanos 8. O que nós podemos entender? Esse é o desespero, a angústia de cada cristão. Do homem miserável, mas da habitação do Espírito e de nenhuma condenação para os que estão em Jesus Cristo. Eu queria aqui apresentar para vocês o que Ellen G. White diz quando o Espírito Santo habita em nós. Ela diz assim: o Espírito é dado como agente de regeneração para tornar eficaz a salvação operada pela morte de nosso Redentor. O Espírito está constantemente buscando atrair a atenção dos homens para a grande oferta feita na cruz do Calvário, a fim de desvendar ao mundo o amor de Deus e abrir as almas convictas às preciosidades das Escrituras. Então, o que Ellen G. White está dizendo aqui? Paulo diz, é o que Paulo está aqui dizendo no final do 7 e no início do 8. Paulo está dizendo que graças a Deus, graças ao sacrifício de Jesus Cristo, ele agora pode ter uma vida regenerada. Aí ele diz no Romanos 8, eu posso agora ter certeza que não tem nenhuma condenação. Aí agora a pergunta é, na prática, na vida cristã, como os méritos de Cristo se tornam reais em minha vida? Quando o Espírito Santo habita em nós. É isso que Ellen G. White está dizendo. Então, qual é a obra do Espírito Santo em você, José? Em você, Maria? Em você, Fernando? Vanessa? Simone? Paulo? Antônio? Qual é a obra do Espírito Santo? É fazer aquilo que você não consegue fazer. É fazer com que você seja levado à cruz de Cristo e os méritos de Cristo sejam colocados em sua vida, habitando dentro de você. E aí, então, o Espírito Santo faz uma obra de reconstrução, de regeneração em sua vida, em nossa vida. Aí, então, nós podemos dizer o seguinte, a obra do Espírito Santo, ela é uma obra, de acordo com o que Ellen G. White diz, tornar eficaz a salvação operada pela morte de Cristo. Escuta essa frase. Tornar eficaz a salvação operada pela morte de nosso Redentor. Então, isso quer dizer, amigos, que a obra do Espírito Santo, ela é uma obra cristocêntrica. Cristocêntrica. Porque ela pega o mérito de Cristo, o sacrifício de Cristo, e põe dentro de você. E o resultado disso é o agir de Deus em nossa vida. Aí a pergunta agora é, e o que é que o Espírito Santo faz em mim? Eu queria que você pegasse uma caneta, um marcador de texto, e colocasse os seus olhos na palavra de Deus, e me acompanhasse agora na incrível obra do Espírito Santo em mim e em você. Nós estamos em construção, e o arquiteto dessa reconstrução é aquilo que o Espírito Santo faz em nós. Você crê nisso? Você acredita nisso? Então veja o que o Espírito Santo é capaz de fazer em você. Olha o que ele faz. Vamos lá. Primeiro lugar, nós vamos ver aqui que o Espírito Santo nos liberta da escravidão. Liberta. Então isso quer dizer que existe liberdade. Eu não sei se você tem algum vício que você luta. Que você eu gostaria tanto de me livrar disso. Eu gostaria tanto que Deus quebrasse essas algemas que me prendem
que muitas vezes roubam a minha paz. Eu preciso viver aquilo que Jesus Cristo disse, que se nós estamos nele, nós somos libertos. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Quem é que dá essa liberdade? Paulo diz, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado. A lei agora é do Espírito, não é do pecado. Depois nós vamos encontrar aqui a segunda coisa. O Espírito nos leva a obedecer à lei. Quantas vezes a gente já quis ser puro, fiel, obediente, sincero, mas nós não conseguimos. Mas se tivermos no Espírito, aqui diz que, no versículo 4, a fim de que os preceitos da lei se cumprissem em nós. Você guarda sábado porque o Espírito está em você. Você honra pai e mãe porque o Espírito está em você. Você consegue ser puro ao seu esposo ou à sua esposa porque o Espírito está em você. Você consegue ser uma pessoa honesta porque o Espírito está em você. É o Espírito que nos leva à obediência. Depois nós vamos perceber aqui que é o Espírito que nos santifica. O homem e a mulher que você não consegue ser sozinho, o Espírito é capaz de tornar você esse novo homem. O Espírito é capaz de trazer para você novos impulsos, novas aspirações, novos desejos. Por que ele faz isso? Onde é que está o pecado? Onde é que esse pecado se revela com força? É só na natureza? Não. É na sociedade? Sim. Mas onde é que está o pecado atuando poderosamente dentro de nós? Se o pecado atua dentro de nós, é dentro de nós que a graça também vai atuar. É dentro de nós que o Espírito vai atuar. Me permita aqui dizer uma coisa. A gente fala muito que nós somos templo do Espírito Santo e a gente conecta isso à saúde. Está correto, não tem nenhum problema. Está certo. Mas a obra do Espírito Santo não se refere só à saúde, gente. O Espírito Santo tem que trazer saúde para nós mental. O Espírito Santo precisa trazer para nós também saúde espiritual. Tem coisas que precisam ser feitas aqui dentro. Tem coisas que precisam ser arrancadas aqui dentro. Tem coisas aqui dentro que o Espírito Santo não colocou. Foram as nossas escolhas. E ele precisa arrancar. E eu peço que, em nome de Jesus Cristo, hoje, você possa dizer: Deus, tire de mim tudo aquilo que o Senhor não colocou. Tire de mim tudo que o Senhor não colocou. E que exista em mim somente aquilo que o Senhor quer. Então, existe uma obra poderosa do Espírito Santo em que ele tira aquilo que ele não colocou e ele coloca aquilo que precisa ocupar espaço em nossa vida. É o Espírito, e aqui vem uma coisa. Paulo vai falar pelo menos aqui umas 3 vezes em Romanos 8 sobre o Espírito que revivifica. Abra sua Bíblia no capítulo número 8, versículo número 11, e veja comigo. Olha o que ele diz. Ele diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. O que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo está querendo dizer o seguinte: amigos queridos, nós estamos cercados de morte em todos os lugares. É morte espiritual, é morte física, morte. Você liga a televisão, morte. Você vai para as redes sociais, morte. Você conversa com as pessoas, alguém fala de morte. E parece que a nossa cabeça ela é condicionada a pensar nisso. E a gente se preocupar com isso. Paulo, aqui em Romanos 8, ele vai falar várias vezes: vida. Vida. E existe vida no Espírito Santo. Existe alegria no Espírito Santo. Tudo aquilo que foi capaz de destruir, de matar os nossos sonhos, de matar em nossa vida, o Espírito Santo é capaz de vivificar. Vivificar. A vida cristã não é símbolo só de morte, embora ela tenha o seu espaço também para a morte espiritual. Mas Cristo nos deu vida, amigos. E essa vida vem através do Espírito Santo.
Quando a vida trouxer para você alguns abatimentos, algumas tristezas, algumas dores, levante a cabeça, porque o Espírito é vida. Quando o desespero invadir a nossa própria família, em nome de Jesus, levanta a cabeça, porque o Espírito Santo nos traz vida. Se nós estamos estacionados, quase morrendo, deixa o Espírito Santo agir, porque o Espírito Santo nos traz vida. A obra dele é vida. E vida traz sorriso para o rosto. Vida traz brilho nos olhos. Vida traz entusiasmo. Vida traz alegria, traz envolvimento. Isso quer dizer que quando nós estamos no Espírito, nós não estamos na vida humana apenas, comum, horizontal, preocupada, tensa. Nós temos vida em Cristo e vida em abundância. Vida de começar o dia, mesmo que sendo dias difíceis, mesmo que sendo dias de perdas, mesmo que sejam dias de sofrimento, você é capaz de, no Espírito Santo, estar acima dessa própria vida. Não é fechar os olhos para a realidade, mas é tratar a vida de forma diferente. É reagir em meio à vida de forma diferente. E aqui nós vamos encontrar mais um detalhe. O Espírito Santo, além de nos trazer vida, ele nos orienta como filhos de Deus, nos garante a adoção de que nós pertencemos a Cristo, ele dá testemunho de nossa filiação, ele dá certeza da nossa herança, ele nos assiste em nossa fraqueza e ele intercede por nós. Dá para perceber a obra do Espírito Santo em Romanos capítulo número 8? Amigo querido e amiga querida, lembre-se de uma coisa. Deus está trabalhando em sua vida 24 horas. 24 horas. Ele está agindo em sua vida agora. Ele está reconstruindo você. Aqui é a obra do Espírito. Por favor, não lute sozinho. As maiores vitórias da sua vida serão alcançadas quando você viver em completa dependência de Deus e permitindo que seu Espírito age em você. Aí a pergunta agora é, quando nós estamos em Cristo pelo Espírito Santo, como a gente enxerga a vida? Totalmente diferente. Totalmente diferente. Pense de uma coisa. Quando você olha para Cristo e essa obra que o Espírito Santo faz em nós, ele vai fazer com que você enxergue a vida de forma diferente. Quando você olha para Cristo, e é isso que o Espírito Santo faz em nós, você vai olhar para a vida de forma diferente. Quando o Espírito Santo habita e realiza essa obra em nós, de vivificar, de nos levar à obediência, de mudar a nossa natureza, de falar para mim e para você, você é filho. Eu me lembro que eu já encontrei pessoas por aí que achavam o seguinte, eu não sou mais digno de ser chamado de filho do meu pai, porque eu já fiz tantas coisas erradas. Um dia eu visitei uma prisão e encontrei um jovem que tinha acabado de brigar com a família. E a situação foi séria, ele foi levado para a delegacia, e era um momento que eu havia chegado à delegacia para fazer a visita a alguns presos. Era uma cidade do interior. A mãe estava fora, e a mãe tinha acabado de chegar na delegacia e disse assim, o filho estava lá sujo, machucado, no canto da cela, escura, fria. A mãe se aproximou e disse com muita doçura, né? Meu filho, deixa isso, meu filho, viva de forma diferente, meu filho, eu te amo, meu filho. Mesmo quando nós falhamos, mesmo quando nós tropeçamos e às vezes a gente quer desistir de tudo, mas a gente abre um pequeno espaço para que o Espírito Santo haja. Ele vem até nós dizendo, você é filho. Deixa eu segurar na sua mão e começar tudo de novo. Você é filho. Quero dizer uma coisa, amigos, a vida em Cristo faz com que você enxergue a vida de forma diferente. E quando você vai para Romanos, e aqui eu vou concluir, Romanos 8 deixa muito claro que os nossos olhos têm que estar em Cristo. A obra é de Cristo.
É o poder dele que opera em nós através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que regenera, que traz de volta. Então quando nós entendemos isso, olha o que Ellen G. White diz. O Espírito Santo nunca desampara uma alma que está olhando para Jesus. Glória a Deus. Você dá um glória a Deus aí? Você dá um glória a Deus aí? Que coisa linda. O Espírito nunca pode se sentir desamparado, mas você não está desamparado. Ele toma do que é de Cristo, aleluia, e mostra aquele que procura. E se o olhar se mantiver fixo em Jesus, a obra do Espírito não cessará até que a alma seja moldada à sua imagem. Pela graciosa influência do Espírito, o pecador é transformado no Espírito e no propósito até tornar-se um com Cristo. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Pastor, e quando eu estou em Cristo, eu posso olhar para cima e o Espírito Santo, ele me faz estar acima de todos e de tudo. Então, sim, aí eu entendo. Isso aqui está conectado a Romanos 8,18. Eu entendo. Então, quer dizer que quando eu estou em Cristo e o Espírito faz essa obra em mim, qual é o resultado? O resultado é esse aqui, amigos, olha. Porque para mim tem um por certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há a ser revelada em nós. Por quê? Por quê? Por que eu olho para a eternidade e olho para o sofrimento de forma diferente? Por quê? Porque o Espírito habita em nós. E depois Paulo diz, quando o Espírito habita em nós. São mais de 20 vezes, Romanos 8, a obra do Espírito em construção, em reconstrução da nossa vida. Quando a gente entende isso, a gente vai compreender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que vivem segundo o seu propósito. Por quê? Porque a gente vai ver o agir de Deus em nossa vida. Por quê, pastor? Porque Deus, quando age em nossa vida, mesmo em circunstâncias adversas, vai ser para o nosso bem. Porque o Espírito Santo vai fazer com que a gente saiba que tudo está cooperando para o nosso bem. E o Espírito Santo vai nos levar a ter convicção de que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. A gente não pode ler essas frases desconexas. E aí, então, a pergunta é, como uma obra espetacular do Espírito Santo realizada em nós faz agora a gente olhar para o futuro? Romanos capítulo 8 falou do presente, agora. Agora. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E como é que Paulo termina? Paulo termina Romanos 8 falando do futuro. E eu quero dizer uma coisa. O Espírito Santo, ele atua no passado, trazendo para nós as nossas lembranças, o sacrifício de Cristo. Atua no presente, nos dando a certeza de que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E nos faz olhar para frente, o futuro, nos dando a convicção de coisas extraordinárias. Como, pastor? Vamos lá. E aí Paulo termina Romanos 8 com 5 perguntas, ou 5 declarações. A primeira, se Deus é por nós, quem será contra nós? A pergunta é, como é que Deus é por nós? Com a obra que o Espírito Santo está fazendo agora em sua vida. Ei, lembre-se de uma coisa, olha, comece o dia tendo a certeza que você vai sair para o seu trabalho, mas que Deus já está trabalhando hoje em sua vida. Que você tem os seus compromissos e os seus horários e suas tarefas, mas Deus já tem os seus compromissos e o seu horário ininterrupto de agir em nossa vida. Então, a primeira convicção que nós temos em Romanos, no finalzinho de Romanos, capítulo número 8, é de que Deus é por nós. Nós não estamos abandonados nem esquecidos. A segunda coisa, aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ou seja, existe a certeza de que nós podemos ter tudo em Cristo, porque ele já deu tudo por nós. E a última coisa, penúltima coisa, quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? Por quê? Porque o Espírito está reconstruindo a imagem de Cristo em nossa vida. E nós estamos em Cristo,
nenhuma condenação há para aqueles que estão nele. Quem os condenará? E aí Paulo termina dizendo: quem nos separará do amor de Cristo? Não há nenhuma separação. Por quê? Porque ele está agindo em nós. Começa o dia hoje, certo de uma coisa, de que o Espírito de Deus vai trabalhar em sua vida. Que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que a obra dele não cessa 24 horas em nossa vida. De que ele nos dá identidade como filhos. E de que a gente pode olhar para frente com esperança. Que Deus te abençoe hoje. Que Romanos 8 seja uma obra em construção em sua vida e na minha vida também. E não se esqueça de que Deus se interessa por você muito. Eu queria concluir contando uma história para vocês de um amigo meu, de um grande amigo, que mandou aqui uma mensagem pelo WhatsApp no ano passado, dizendo: Pastor Lucas, vamos fazer um pequeno grupo aqui conosco, por gentileza? O senhor pode fazer um pequeno grupo virtual? Se o senhor não puder, chama o pastor Ayrton. O nome dele era Ronaldo. Que homem de Deus. Sempre com um sorriso no rosto. Sempre contagiante. Sempre missionário. E esse homem, ele tinha um pequeno grupo ali em Santa Cruz do Capibaribe. Ele me mandava essas fotos. A gente conversava muito. Que saudade. Que saudade. Esse homem de Deus, líder, apaixonado pela vida, pela igreja, pela missão. Ele dizia: olha, pastor, o senhor tem que estar aqui, hoje tem bolo, hoje tem festa, hoje tem gente. Olha aqui os resultados. E dos amigos que foram infectados pelo Covid, ele foi um dos primeiros. Infelizmente, a situação se agravou, e no momento em que ele começou a conversar com o pastor, com outros amigos, ele mandou uma mensagem. E nessa mensagem, as pessoas oraram, diziam: olha, vai dar tudo certo, você vai superar. E ele respondeu: seja feita a vontade de Deus, pastor. Eu estou pronto. O que nos faz estar pronto? O que nos faz estar pronto, hein, gente? É só estar em Cristo. O Ronaldo descansou. Descansou em Cristo. E uma das frases mais fortes que eu ouvi de tanta coisa nessa pandemia foi ele escrever: eu estou pronto. Eu tenho certeza que os olhos do Ronaldo estavam em Cristo para que ele estivesse pronto. O Espírito Santo acompanhou ele até aquele momento. Eu quero dizer uma coisa para você, amigo. Deixe Deus agir em sua vida. Ele não desistiu de você. Nos dias mais escuros e difíceis, ele vai estar do seu lado. E vai trazer paz ao coração e convicção à sua mente. Hoje, 6 de outubro de 2021, comece o dia tendo a certeza de que o Espírito do Senhor está em você e que o Romanos 8 seja realidade em sua vida. Deus o abençoe.